chega 10 de setembro de 2000, a travessia da fronteira da Bielorrússia para a Polónia está fechada à hora 15. A Polônia tem feito sentir sua presença no cenário mundial nos últimos dias, não apenas pelo nome, mas também pela voz. Ouvi isso de muitos líderes com quem conversei sobre a necessidade de organização do apoio para toda a flanco leste e especialmente para a Polónia. Após os exercícios militares Zapad, Varsóvia fechou sua passagem de fronteira com a Bielorrússia. E foi aí que tudo começou. Milhares de veículos e pessoas ficaram presos nos pontos de passagem, mas aquelas longas filas eram apenas a face visível da crise. O verdadeiro golpe atingiu a segunda maior economia do mundo, porque o portão que a Polônia fechou era o corredor comercial mais crítico da China para a Europa, e agora essa artéria econômica que gerava 25 bilhões de dólares em receita anualmente foi cortada por uma única decisão política. O primeiro e mais óbvio movimento da Polônia mirou a iniciativa do Cinturão e Rota, a espinha dorsal da economia da China. Durante anos, Pequim investiu bilhões de dólares no transporte ferroviário, como uma alternativa às rotas marítimas tradicionais para enviar mercadorias à Europa. Esta linha ferroviária era semanas mais rápida do que as rotas marítimas e significativamente mais barata do que as rotas aéreas. Produtos eletrônicos, máquinas, peças de automóveis e inúmeros bens de consumo estavam chegando ao coração da Europa por meio desta linha em trens que partiam da China. E o gargalo mais crítico onde esta linha entrava na Europa era o terminal de Maleșevice, na Polônia. Este era um enorme centro logístico onde os sistemas ferroviários asiáticos e europeus convergiam e milhares de contêineres trocavam de mãos todos os dias. Em 12 de setembro de 2025, a Polônia efetivamente fechou o terminal de Maleșevice ao encerrar importantes passagens ferroviárias como Kuźnica-Rotna, Siemianowka, Świeszczyn e Tiraspol-Brest. De repente, o fluxo de mercadorias da China, no valor de 25 bilhões de euros anuais, foi interrompido. Conforme confirmado por trabalhadores ferroviários bielorrussos, o sistema estava completamente paralisado. Milhares de contêineres começaram a acumular-se em armazéns e estações bielorrussas. Para Pequim, isso não foi apenas um atraso ou uma perda financeira, foi dinamite plantada na própria fundação do projeto, um cinturão, uma rota. Toda a estratégia de marketing do projeto foi construída com a promessa de ser rápido, confiável e estável. A decisão única da Polónia mostrou ao mundo quão frágeis eram essas promessas, como as rotas comerciais nunca são puramente econômicas, quão vulneráveis são à vontade política, tensões militares e preocupações de segurança nacional de um único país. Após esse golpe, o tráfego diplomático acelerou imediatamente. Pequim tentou aumentar a pressão sobre Varsóvia. Nos dias 15 e 16 de setembro de 2025, ocorreu uma reunião crítica entre o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, e Wang Yi, o chefe da diplomacia chinesa. O ministro chinês expressou sua preocupação com a interrupção do comércio e exigiu que a fronteira fosse aberta imediatamente. No entanto, a resposta refletiu a autoconfiança da nova Polónia e da nova Europa. Sikorski recusou-se a dar uma data definitiva para a abertura da fronteira e afirmou claramente que a decisão estava relacionada à segurança nacional da Polônia. Este foi um raro ato de desafio por parte de um membro da União Europeia contra a segunda maior economia do mundo. A Polônia sabia que não se curvaria ao poder econômico da China, porque agora tinha uma carta muito mais forte. Essa carta na manga era a segunda e mais mortal parte deste golpe duplo. Varsóvia começou a usar a fronteira fechada e os 25 bilhões de euros em comércio que havia tomado como refém como alavanca para forçar a China a tomar uma posição sobre a Ucrânia. Além disso, a diplomacia polonesa declarou abertamente essa estratégia nos últimos dias sem escondê-la. Em 15 de setembro de 2025, o ministro das Relações Exteriores Sikorski fez outra declaração emitindo um apelo claro à China. Sikorski disse que convidamos a China a fazer mais esforços para acabar com a guerra na Ucrânia e a usar sua influência sobre a Rússia. Quase ao mesmo tempo, autoridades polonesas exigiram que Pequim pressionasse seu aliado, Belarus, para parar suas operações híbridas contra a fronteira polonesa, ou seja, sua política de usar migrantes irregulares como arma. Essa pressão colocou a China em uma das posições diplomáticas mais difíceis de sua história moderna. Pequim, que durante anos agiu como se fosse neutra na guerra da Ucrânia, fornecendo silenciosamente apoio econômico e tecnológico a Moscou enquanto criticava o Ocidente, estava agora sendo forçada pela Polônia a revelar sua verdadeira posição. De um lado estava a União Europeia, seu maior parceiro comercial e um corredor econômico vital. Do outro estava a Rússia, que via como um aliado estratégico contra o Ocidente.
A Polônia forçou a China a escolher entre esses dois interesses, obrigando assim Pequim a reconsiderar o verdadeiro custo de sua aliança com Putin. Além disso, esse preço não era apenas diplomático, mas também muito pesado em termos sociais, econômicos e geopolíticos. Como o anúncio de fechamento veio nas primeiras horas da manhã, já era tarde demais para muitos. Milhares de pessoas que souberam do fechamento da fronteira no último minuto, acorreram aos postos de fronteira entre a Bielorrússia e a Polônia com seus passaportes, malas e crianças. Alguns partiram para manter seus empregos, outros para alcançar suas famílias e alguns simplesmente para continuar suas vidas na Europa. Mas o que encontraram foram barreiras de aço maciças, guardas de fronteira armados e linhas diplomáticas silenciosas. A primeira luz do amanhecer revelou a face silenciosa de uma crise. Nos postos fronteiriços de Brest-Terespol, Siemianowka e Kuznica, as filas de veículos se estendiam por milhas. De acordo com registros oficiais, pelo menos 1.680 carros e 65 ônibus estavam presos entre os dois países sem permissão para cruzar. Mas esses números eram apenas parte da história. Dezenas de milhares de pessoas ainda estavam na estrada. Comboios de veículos do interior da Bielorrússia foram parados antes mesmo de chegarem à fronteira. As forças de segurança bielorrussas bloquearam as estradas e forçaram os motoristas a voltarem. Mas para onde voltariam? Em 2024, o volume de carga nesta rota cresceu 10,6%, com o valor total das mercadorias transportadas excedendo 25 bilhões de euros. Esta linha ferroviária foi um fator de equilíbrio contra a lentidão do transporte marítimo e o alto custo do transporte aéreo. Especialmente para gigantes do comércio eletrônico como Temu, Shein e Alibaba, esta linha era a principal linha de vida que garantia que os pedidos chegassem aos clientes europeus em poucos dias. O fechamento da fronteira da Polônia não apenas afetou os trens que transportavam carga nesta linha, mas também paralisou as províncias do interior da China, que eram consideradas seu milagre de desenvolvimento. Cidades como Chongqing, Chengdu e Xi'an, em particular, eram centros industriais que cresceram sob a política de abertura do oeste da China. Essas cidades produzem produtos de alta tecnologia para o mercado europeu. Por exemplo, laptops, peças de veículos elétricos, smartphones, hardware de 5G. E para esses produtos, o tempo era tão valioso quanto o dinheiro. Enquanto os envios por mar levavam em média 30 a 40 dias, o transporte ferroviário revolucionou os prazos de entrega, reduzindo-os para 12 a 14 dias. Para fábricas que produzem sob encomenda, essa diferença de velocidade era a linha entre perder ou manter a participação no mercado. Com a Polônia fechando suas fronteiras, essas linhas foram subitamente bloqueadas. A produção nas fábricas desacelerou, os armazéns estão cheios, os envios para compradores europeus foram interrompidos, contratos foram cancelados e bilhões de yuans em penalidades começaram devido aos atrasos. E o pior de tudo, a percepção de que produtos chineses são rápidos e confiáveis foi abalada. Confiança, a pedra angular do comércio, está agora cedendo lugar à suspeita. Um importador europeu, ao fazer um novo pedido, pergunta: se a Polônia acordar uma manhã e fechar suas fronteiras, quantas semanas terei que esperar por esses produtos? A próxima e mais assustadora fase desta crise econômica para Pequim é seu potencial de se transformar em uma crise social. A legitimidade do Partido Comunista Chinês é construída sobre sua promessa de crescimento econômico contínuo e aumento da prosperidade para seu povo. Quando esse contrato é quebrado, a autoridade do partido também é abalada. Agora imagine o que acontece quando a produção desacelera naquelas gigantescas fábricas em Chongqing. Primeiro, os turnos são reduzidos, os bônus são cortados. Se a crise se agravar, começam as demissões. Milhões de trabalhadores de repente se veem enfrentando perda de renda e incerteza. Esta situação não é apenas um problema econômico, mas também uma bomba social prestes a explodir. A raiva de milhões de pessoas que perderam seus empregos e temem pelo seu futuro pode facilmente transbordar para as ruas. Uma onda de protestos começando nas províncias ocidentais poderia se espalhar para outras partes da China. Este é o pior pesadelo de Pequim. Uma decisão tomada a milhares de milhas de distância na Polônia veio ameaçar diretamente a estabilidade interna da China, ou seja, a sobrevivência do Partido Comunista. Mas esta crise não prejudicou apenas a China, as coisas também foram abaladas na Polônia. PKP Cargo, que é controlada pelo Estado, alertou que os atrasos eram gerenciáveis
Mas se a fronteira permanecesse fechada por muito tempo, o comércio poderia ser desviado via Cazaquistão, Mar Cáspio, Mar Negro, Turquia. A ironia é esta: apenas uma semana antes de a Polónia tomar a decisão de fechar a fronteira, ela havia lançado cerimoniosamente o primeiro trem de carga Varsóvia-China, transportando mercadorias de toda a Europa. Esta rota era vital para consolidar o papel fundamental da Polónia na equação logística Europa-China. Mas agora o mesmo país desativou essas rotas com o apertar de um botão. Artur Kolizniak, diretor de projetos estratégicos da Associação de Transporte Polonesa, resumiu a escala da crise da seguinte forma: o fechamento completo da fronteira é devastador não apenas para o transporte, mas para toda a economia. Aproximadamente 10 mil motoristas bielorrussos estão atualmente impossibilitados de retornar aos seus empregos na Polônia. Alguns estão até impossibilitados de chegar ao seu próprio país. Este fechamento tem outras consequências dramáticas. Cargas sensíveis ao tempo, como medicamentos e alimentos, estão bloqueadas. Rotas alternativas, como envios via Lituânia ou Letônia, podem ser possíveis, mas tanto o tempo quanto o custo aumentarão. Além disso, não há garantia de que essas rotas alternativas permanecerão sempre abertas. Com esta medida, Varsóvia não apenas interveio em um corredor econômico, mas também enviou 3 mensagens muito claras a Pequim e assim ao mundo inteiro em 3 níveis distintos. Cada uma dessas mensagens oferece pistas sobre que tipo de política externa e doutrina de segurança a Europa pode adotar no futuro. A primeira e talvez mais radical mensagem da Polônia é esta: se a China quiser continuar a comercializar livremente na Europa, deve se distanciar de atores que ameaçam a segurança da Europa. Esta declaração é a expressão de uma nova doutrina que abala fundamentalmente o princípio da separação entre comércio e política, que se manteve válido até agora. Varsóvia está questionando os bilhões de euros que a China ganha através do mercado europeu. Se esses lucros forem usados direta ou indiretamente para apoiar atores agressivos como a Rússia, então essa rota comercial é ilegítima. O passo dado pela Polônia aqui não é apenas uma sanção econômica, mas uma declaração que delineia uma nova arquitetura de segurança para o continente europeu. Está dizendo claramente à China: se a estabilidade for interrompida em nossas fronteiras, seus trens também pararão. Este é um ponto de virada onde segurança e comércio na Europa estão ligados de maneira tão clara pela primeira vez. A segunda mensagem é direcionada diretamente à parceria estratégica da China com Moscou. Durante anos, o governo chinês sustentou que não está diretamente envolvido na guerra na Ucrânia, enquanto nos bastidores, seu apoio econômico e tecnológico à Rússia abriu caminho para a continuação da guerra. Esta cadeia de apoio, que vai desde microchips até equipamentos industriais, investimentos em energia, até alternativas ao SWIFT, tem sido um dos elementos vitais que mantém a máquina de guerra da Rússia funcionando. A mensagem da Polônia é esta: esta parceria não é nem neutra nem inconsequente. Agora você vai pagar o preço. Isso não é apenas um aviso diplomático, é uma chantagem geopolítica que se traduziu em custos concretos e tangíveis. A Polônia está mirando um dos pontos mais fracos da China, sua rota comercial com a Europa. A estratégia empregada aqui é extremamente sofisticada. A China está começando a pagar o preço por seu apoio à Rússia no mercado europeu. A Polônia agora não tem apenas portões de fronteira, mas também sua reputação comercial como uma arma. Com esta decisão, a China está agora experimentando diretamente como suas relações com Moscou ressoam na Europa. Talvez a mensagem mais marcante seja a declaração clara da Polônia sobre sua própria posição. Varsóvia não está mais na periferia geopolítica da Europa, mas em seu centro estratégico. Esta crise também deslocou invisivelmente o equilíbrio de poder na Europa. A Polônia não apenas enfrentou ameaças externas, mas também fortaleceu seu próprio papel de liderança regional. Em contraste com a timidez de Berlim e Bruxelas, a Polônia geriu a crise, fechou suas fronteiras, enfrentou a China e agiu em coordenação com seus aliados. Isso levanta a questão: quem está guardando os portões orientais da Europa? Bruxelas, Paris, Berlim ou Varsóvia? Com esta ação, a Polônia respondeu efetivamente a essa pergunta. Quando se trata da segurança do continente, não são mais apenas as grandes capitais, mas também os estados ao longo da fronteira que são os atores que moldam, dirigem e determinam a postura. Esta é a indicação mais concreta de que os estados na fronteira leste da Europa não são mais apenas uma zona de amortecimento, mas se tornaram jogadores geopolíticos ativos. Além de tudo isso, a crise abalou fundamentalmente as relações entre todas as partes. As relações polaco-chinesas nunca mais serão as mesmas. Pequim vê Varsóvia como um ator não confiável e hostil.
A Polônia, por outro lado, posicionou a China como uma potência cúmplice dos crimes da Rússia e que ameaça a segurança. As relações serão construídas com base na desconfiança mútua e em um período de negociações difíceis. A Polônia usará essa vantagem ao máximo. Esta crise está submetendo a amizade ilimitada entre Moscou e Pequim ao seu teste mais difícil. Pela primeira vez, a China está pagando um preço econômico direto e significativo por causa da guerra de Putin. Pequim não abandonará Moscou publicamente. No entanto, a portas fechadas, a pressão dos diplomatas chineses sobre seus homólogos russos para acabar com essa instabilidade aumentará mais do que nunca, porque a guerra de Putin está prejudicando o comércio e a estabilidade interna da China. Isso cria um inevitável conflito de interesses entre os dois aliados. A Bielorrússia, por sua vez, tornou-se nada mais do que um peão nessa equação. A instabilidade criada por Lukashenko é prejudicial ao projeto da China, tornando-o um parceiro não confiável e um passivo aos olhos de Pequim. Em última análise, este duplo golpe de Varsóvia levou Pequim a um ponto de inflexão. A China ou aumentará a pressão sobre a Rússia para proteger seus interesses econômicos e ajudar a acabar com a guerra, ou continuará a apoiar seu aliado estratégico e arriscará perder o mercado europeu. Em qualquer dos casos, o vencedor será a Polônia, que ousadamente reescreveu as regras do jogo, e a Ucrânia, que apoia. A tragédia de milhares de pessoas esperando na fronteira entrou para a história como o custo mais trágico deste implacável jogo de xadrez geopolítico. Então, o que você acha? A estratégia da Polônia terá sucesso? A China vai virar as costas ao seu aliado, a Rússia, por causa do comércio. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por